Os primórdios da genética, de Mendel a Hitler. Minha mãe, Bonnie Jen, acreditava em genes. Ela se orgulhava das origens escocesas de seu pai e via nele as tradicionais virtudes escocesas de honestidade, trabalho e frugalidade. Também ela possuía essas qualidades e sentia que haviam sido transmitidas por ele. A morte trágica e prematura de meu avô significou que o único legado não genético que deixou a minha mãe foi um conjunto de pequenos quilts femininos que ele encomendara em Glasgow. Não chega a surpreender, pois, que ela valorizasse a herança biológica de seu pai, mas que seu espólio material. Desde que me lembro, eu tinha discussões infindáveis com minha mãe sobre os papéis relativos da herança e do ambiente em nossa formação. Ao defender a preponderância dos aspectos adquiridos sobre os inatos, eu na realidade assumia a convicção de que podemos nos tornar aquilo que queremos ser. Eu não queria aceitar que meus genes tivessem muita importância, preferindo atribuir a obesidade da vovó Watson ao fato de ela haver comido demais. Se a constituição dela fosse um produto de seus genes, então eu também poderia vir a ser um futuro rechonchudo. Por outro lado, mesmo na adolescência, eu não contestava os fundamentos básicos evidentes da hereditariedade, a saber que semelhantes geram semelhantes. As discussões com minha mãe eram sobre questões mais complexas, como os vários aspectos da personalidade, e não sobre atributos simples que, mesmo um jovem obstinado como eu, podia ver que eram transmitidos de geração a geração, resultando na semelhança entre parentes. Meu nariz é o da minha mãe, e agora pertence também ao meu filho Duncan. Às vezes, as características surgem e desaparecem em poucas gerações, outras vezes, porém, persistem por muito tempo. Um dos exemplos mais famosos de traços duradouros é o chamado lábio dos Habsburg. O prognatismo mandibular e a languidez do lábio inferior dessa família foram transmitidos intactos ao longo de no mínimo 23 gerações e tornaram os monarcas da casa de Habsburg um verdadeiro pesadelo para gerações e gerações de retratistas cortesãos. Os Habsburg contribuíram para o seu próprio infortúnio genético, casando-se entre si. Os casamentos arranjados entre os diferentes ramos do clã dos Habsburg e, muitas vezes, entre parentes próximos, podiam fazer sentido político, pois estabeleciam alianças e asseguravam a sucessão dinástica, mas eram uma insensatez em termos genéticos. Esse tipo de endogamia pode resultar em doenças genéticas, como os Habsburg viriam a descobrir a duras penas. Carlos II, o último monarca Habsburg na Espanha, não só ostentava um exemplo triunfal do lábio familiar, ele não era sequer capaz de mastigar sua própria comida, como também totalmente inválido. E, apesar de casar-se 2 vezes, foi incapaz de gerar filhos. As doenças genéticas assolam a humanidade desde longa data. Em alguns casos, como o de Carlos II, tiveram um impacto direto na história. Diagnósticos retrospectivos sugerem que Jorge III, o rei inglês cuja principal façanha é o fato de haver perdido as colônias americanas na Revolução de 1776, sofria de um mal hereditário, porfiria, que provoca acessos periódicos de loucura. Certos historiadores, em particular os britânicos, argumentam que foi a obsessão provocada pela doença de Jorge III que permitiu aos futuros americanos um sucesso militar contra todas as expectativas. Embora a maioria das doenças hereditárias não tenha esse tipo de impacto geopolítico, as consequências são brutais e frequentemente trágicas para a família dos afetados, prolongando-se muitas vezes por várias gerações. Entender a genética significa não apenas entender por que somos parecidos com nossos pais, mas também diz respeito a enfrentar alguns dos mais antigos inimigos da humanidade, as falhas em nossos genes que causam doenças genéticas. Nossos antepassados devem ter começado a se indagar sobre os mecanismos da hereditariedade tão logo a evolução os dotou com cérebros capazes de formular o tipo certo de pergunta. O princípio que salta aos olhos, parentes próximos tendem a ser parecidos entre si. Pode ser extremamente instrutivo se, como nossos ancestrais, nosso interesse por genética aplicada limitar-se a questões práticas, tais como melhorar animais domesticados, para, digamos, aumentar a produção de leite das vacas, ou plantas para obter frutos maiores, por exemplo. Gerações de meticulosa seleção
de reprodução controlada para, inicialmente, domesticar as espécies apropriadas e, em seguida, para criar apenas as vacas mais produtivas ou as árvores com os maiores frutos, resultaram em animais e plantas feitos sob medida para propósitos humanos. Subjacente a este enorme esforço, do qual não temos registro algum, está uma regra empírica elementar. As vacas mais produtivas irão gerar a prole mais produtiva e, das sementes de árvores com os maiores frutos, irão germinar as árvores de frutos grandes. Portanto, a despeito dos avanços extraordinários dos últimos 100 e poucos anos, o século XX e XXI não detém, de modo algum, o monopólio do entendimento genético. Embora somente em 1909 o biólogo britânico William Bateson tenha dado o nome genética à ciência da hereditariedade, e embora a revolução do DNA tenha descortinado um novo e surpreendente panorama do progresso possível, na realidade, a maior aplicação da genética ao bem-estar humano ocorreu milênios atrás e foi obra de agricultores anônimos desse passado longínquo. Quase tudo o que comemos, cereais, frutas, carnes, laticínios, é um legado dessa primeira e mais radical aplicação de manipulações genéticas e problemas humanos. Mas entender o mecanismo efetivo da genética revelou-se uma tarefa bem mais árdua. Gregor Mendel, em 1822-1884, publicou seu famoso estudo em 1866, que permaneceu ignorado pela comunidade científica por mais de 34 anos. Por que tanto tempo? Afinal, a hereditariedade é um dos aspectos mais relevantes do mundo natural e, talvez, mais importante. É algo fácil e universalmente observável. O dono de um cão logo vê o que acontece com o cruzamento de um cachorro marrom e um preto, e todo pai e toda mãe, consciente ou inconscientemente, percebem o aparecimento de suas próprias características nos filhos. O motivo básico é que, na verdade, os mecanismos genéticos acabam se revelando complexos. A solução de Mendel para o problema não é intuitiva nem óbvia. Afinal, as crianças não são uma simples mistura das características de seus genitores. Mais importante, no entanto, é que os primeiros biólogos talvez não tenham conseguido distinguir dois processos fundamentais e diferentes, hereditariedade e desenvolvimento. Hoje sabemos que um ovo fertilizado contém informações genéticas e que essas informações, provenientes de ambos os genitores, determinarão se alguém sofrerá ou não de porfiria, por exemplo. Isso é hereditariedade. O processo subsequente, o desenvolvimento de um novo indivíduo a partir desse ponto de partida singelo, uma única célula, o ovo fertilizado, diz respeito à implementação dessas informações. Como disciplinas acadêmicas, dizemos que a genética está voltada para as informações e a biologia do desenvolvimento se atém ao uso dessas informações. Os antigos cientistas, que viam a hereditariedade e o desenvolvimento como um único fenômeno, não tinham como fazer as perguntas que talvez os tivessem direcionado ao segredo da hereditariedade. Seja como for, essa manipulação genética é algo que se tem empreendido de alguma forma desde a aurora da história ocidental. Os gregos, Hipócrates, entre eles, refletiram sobre a hereditariedade e conceberam uma teoria de pangênese, segundo a qual a atividade sexual implicava a transferência de miniaturas dos órgãos do corpo. Pelos, unhas, veias, artérias, tendões e ossos, ainda que invisíveis, pois suas partículas são diminutas, vão crescendo e pouco a pouco se separando umas das outras. Essa ideia gozou de um breve renascimento quando Charles Darwin, ansioso para dar respaldo à sua teoria da evolução por seleção natural com alguma hipótese viável de hereditariedade, lançou uma versão modificada de pangênese na segunda metade do século XIX. Na concepção de Darwin, cada órgão, olhos, rins, ossos, produzia gêmulas, que se acumulariam nos órgãos sexuais e seriam transmitidas no curso da reprodução sexuada. Como, em tese, essas gêmulas eram produzidas ao longo de toda a vida de um organismo. Darwin argumentou que qualquer mudança ocorrida no indivíduo após o nascimento, como o longo pescoço da girafa, que decorreria do fato de se esticar para alcançar as folhas mais altas, poderia ser transmitida para a geração seguinte. É irônico que, a fim de escorar sua teoria da seleção natural, Darwin tenha defendido aspectos da teoria da hereditariedade de caracteres adquiridos de Jean-Baptiste Lamarck.
A mesma teoria que as ideias evolucionistas tanto fizeram para desacreditar. Darwin, contudo, recorreu unicamente à teoria da hereditariedade de Lamarck e continuou acreditando que a seleção natural era a força motriz da evolução, mas supôs que a seleção natural agisse sobre variações produzidas por pangênese. Se Darwin tivesse conhecido o trabalho de Mendel, embora Mendel tenha publicado seus resultados pouco depois do lançamento de A Origem das Espécies, Darwin não chegou a tomar ciência deles. Poderia ter se poupado o embaraço de, no final de sua carreira, haver endossado algumas ideias de Lamarck. Enquanto a pangênese supõe que os embriões são formados a partir de um conjunto de componentes microscópicos, uma outra abordagem, o pré-formismo, evita por completo essa etapa de montagem do indivíduo e postula que o óvulo ou espermatozoide, não se sabe exatamente qual, a questão permaneceu sempre polêmica, contém um indivíduo completo pré-formado, chamado homúnculo. O desenvolvimento seria, então, apenas o crescimento do homúnculo até se tornar um ser totalmente formado. O que hoje conhecemos como doença genética era interpretado de diversas maneiras na época do pré-formismo, ora como manifestação da ira de Deus ou de artimanhas de demônios e diabos, ora como resultado de algum excesso ou escassez na semente paterna, ora como resultado dos maus pensamentos da mãe durante a gravidez. Com base na premissa de que frustrar os desejos de uma grávida, deixando-a estressada e frustrada, pode levar à malformação do feto, Napoleão promulgou um decreto inocentando gestantes que efetuassem pequenos furtos em lojas. Nenhuma dessas noções, desnecessário dizer, contribuiu para promover nosso entendimento das doenças genéticas. No início do século XIX, o surgimento de microscópios, mais aperfeiçoados, desbancou o pré-formismo. Por mais que olhemos, jamais veremos um minúsculo homúnculo retorcido dentro de espermatozoide ou de óvulos. A pangênese, embora mais antiga, foi um equívoco que perdurou, pois persistiu a argumentação de que as gêmulas eram simplesmente pequenas demais para ser visualizadas, mas, é claro, foi enfim descartada por August Weismann, que afirmou que a hereditariedade dependia da continuidade do germoplasma de geração a geração e, portanto, que as mudanças em um corpo ao longo da vida de um indivíduo não poderiam ser transmitidas às gerações subsequentes. Seu experimento, bastante simples, consistiu em cortar o rabo de algumas gerações de ratos. De acordo com a pangênese darwiniana, os ratos sem cauda deveriam produzir gêmulas que sinalizassem a ausência de rabo, de tal modo que sua prole desenvolveria um coto bastante atrofiado ou mesmo nenhum apêndice. Quando Weismann demonstrou que o rabo continuava reaparecendo após várias gerações de ratos mutilados, a pangênese ruiu por terra. O mecanismo só seria compreendido por Gregor Mendel, que, sob qualquer critério, era um candidato improvável ao estrelato científico. Mendel nasceu numa família de fazendeiros, na atual República Tcheca, e sobressaiu-se nos estudos na escola do seu vilarejo. Aos 21 anos, entrou para o mosteiro agustiniano de Brünn. Depois de revelar-se um desastre como pároco, sua reação ao sacerdócio foi um colapso nervoso. Tentou lecionar. Segundo todos os relatos, foi um bom professor, mas, a fim de qualificar-se para ensinar um currículo completo, precisava prestar um exame, no qual não foi aprovado. Seu superior, o abade Napp, despachou-o então para a Universidade de Viena, onde deveria se preparar em tempo integral para prestar novamente o exame. Apesar de aparentemente ter se saído bem em física, Mendel foi mais uma vez reprovado e, desse modo, nunca ascendeu acima do posto de professor substituto. Por volta de 1856, seguindo uma sugestão do abade Napp, realizou alguns experimentos científicos sobre hereditariedade. Ele decidira estudar certas características das ervilhas que cultivava em seu próprio canteiro do jardim do mosteiro. Em 1865, proferiu 2 palestras na Sociedade de História Natural local, quando apresentou seus resultados e, um ano depois, publicou suas conclusões no periódico da Sociedade. Seu trabalho foi um verdadeiro tour de force, com experimentos concebidos de maneira brilhante e executados com esmero, e uma análise sagaz e aprofundada dos resultados. Talvez seu conhecimento de física tenha contribuído para suas descobertas, pois, ao contrário de outros biólogos de seu tempo,
Mendel abordou o problema sob uma ótica quantitativa. Em vez de simplesmente constatar que o cruzamento de flores vermelhas e brancas resulta em alguns descendentes brancos e outros vermelhos, Mendel efetuou uma contagem rigorosa, intuindo que a proporção entre flores vermelhas e brancas talvez fosse importante, como de fato é. Apesar de ter enviado cópias de seu trabalho para diversos cientistas eminentes, permaneceu totalmente ignorado pela comunidade científica. Uma das tentativas de atrair atenção para seus resultados saiu pela culatra. Escreveu para um único contato que tinha entre os principais cientistas da época, o botânico Carl Nageli, de Munique, pedindo-lhe que reproduzisse os experimentos. Para tanto, enviou 140 envelopes cuidadosamente etiquetados de sementes, mas não precisaria de ter se dado ao trabalho. Nageli acreditava que esse monge obscuro deveria estar a seu serviço, não o contrário. Enviou a Mendel sementes de sua planta favorita, Hieracium, uma variedade de chicória, desafiando o monge a reproduzir seus resultados com uma espécie diferente. Lamentavelmente, por uma série de motivos, essa não é uma planta apropriada para o tipo de cruzamento que Mendel realizara com ervilhas. A tentativa foi um total desperdício de tempo. A discreta existência de Mendel como professor-pesquisador chegou subitamente ao fim em 1868, com a morte de Nape e sua eleição para o abade do mosteiro. Embora continuasse suas pesquisas, com abelhas e meteorologia em especial, as responsabilidades administrativas eram um fardo pesado, ainda mais que o mosteiro se envolveu num imbróglio acerca de impostos, em aberto. Mas outros fatores também o prejudicaram, como cientista. Sua corpulência acabou por impedi-lo de realizar trabalhos de campo. Como escreveu, subir e descer morros tornara-se dificílimo para mim no mundo regido pela gravitação universal. Seus médicos receitaram tabaco para controlar o peso, e ele os atendeu fumando 20 charutos por dia, tantos quanto Winston Churchill. Mas não foram os pulmões que falharam em 1884, aos 61 anos. Mendel sucumbiu a uma combinação de doença renal e cardíaca. Não só os resultados de suas pesquisas permaneceram enterrados num periódico obscuro, como teriam sido inteligíveis para a maioria dos cientistas da época. Mendel estava muito à frente do seu tempo com sua combinação de experimentação meticulosa e análise quantitativa sofisticada. Não é de se admirar, portanto, que somente em 1900 a comunidade científica o tenha alcançado. A redescoberta do trabalho de Mendel por 3 geneticistas botânicos interessados em problemas similares provocou uma revolução na biologia. O mundo científico estava, enfim, pronto para as ervilhas do monge. Mendel percebeu que existem fatores específicos, mais tarde denominados genes, que são transmitidos pelos pais à prole. Constatou que esses fatores ocorrem em pares e que descendentes recebem um de cada genitor. Como existem ervilhas de 2 cores distintas, verdes e amarelas, ele deduziu que também existem 2 fatores ou 2 versões do gene responsável pela cor da vagem. Uma ervilha precisa ter 2 cópias da versão V para tornar-se verde. Nesse caso, dizemos que o gene que condiciona sua cor é VV e, portanto, deve ter recebido um gene V de cada um dos genitores. As ervilhas amarelas, por sua vez, resultam tanto de combinações AA como de AV. Basta apenas uma cópia da versão A para produzir ervilhas amarelas. A prevalece sobre V. Como na situação AV, o sinal A predomina sobre o sinal V. Dizemos que A é dominante. A versão subordinada do gene de cor V é dita recessiva. Cada planta genitora possui 2 cópias do gene que condiciona a cor da ervilha, mas só contribuirá com uma cópia para cada descendente. A outra será fornecida pela outra planta genitora. Nas plantas, os grânulos de pólen contêm células espermáticas. A contribuição masculina à geração seguinte, e cada célula espermática contém apenas uma cópia do gene condicionante da cor. Uma planta-mãe de ervilha com uma combinação AV produzirá sementes que contêm uma versão A ou uma versão V. Mendel descobriu que esse processo é aleatório. 50% das sementes produzidas por essa planta terão o fator A e 50% terão o fator V. Da noite para o dia, muitos mistérios da hereditariedade passaram a fazer sentido.
características transmitidas de geração a geração com um alto grau de probabilidade, 50% para ser mais exato, são dominantes, como acontecia com o lábio de Habsburg. Outras características que surgem mais esporadicamente numa árvore genealógica, muitas vezes pulando uma ou mais gerações, podem ser recessivas. Se um gene é recessivo, o indivíduo precisa ter duas cópias para que o traço correspondente seja manifesto. Aqueles que tiveram apenas uma cópia do gene serão portadores, isto é, eles próprios não apresentarão a característica, mas serão capazes de transmitir o gene adiante. O albismo, a condição em que o corpo não consegue produzir pigmento, de tal modo que a pele e o cabelo são drasticamente brancos, é um exemplo de característica recessiva transmitida dessa maneira. Ou seja, para alguém ser albino, precisa portar duas cópias do gene, uma de cada genitor. Foi o caso do reverendo William Archibald Spooner, o qual, talvez por mera coincidência, também era propenso a uma forma peculiar de confusão linguística, batizada de spoonerismo, em sua homenagem, que consiste em trocar as sílabas de duas ou mais palavras como bola de gude por gula de bode. Mas nossos pais não precisam ter manifestado nenhum sinal desse gene. Se cada um possui apenas uma cópia, como costuma acontecer, então, embora ambos sejam portadores, o traço pulou, no mínimo, essa geração. Os resultados de Mendel indicavam que coisas, objetos materiais, eram transmitidas de geração a geração. Qual seria a natureza dessas coisas? Por volta da época da morte de Mendel, em 1884, os cientistas, usando recursos ópticos cada vez melhores para estudar a arquitetura diminuta das células, cunharam o termo cromossomo para descrever os corpos finos e compridos existentes no núcleo da célula. Mas somente em 1902 alguém associaria Mendel ao cromossomo. Um estudante de medicina da Universidade de Columbia, Walter Sutton, percebeu que os cromossomos tinham muito em comum com os misteriosos fatores de Mendel. Ao estudar os cromossomos de gafanhotos, percebeu que quase todos eram duplos, com os fatores emparelhados de Mendel. Mas Sutton também identificou um tipo de célula em que os cromossomos não apareciam aos pares, as células sexuais. O espermatozoide do gafanhoto possui apenas um conjunto de cromossomos, não dois. Isso era idêntico ao que Mendel observara nas células espermáticas das ervilhas, que também só portavam uma cópia de cada um dos fatores. Estava claro que os fatores de Mendel, agora denominados genes, tinham de estar nos cromossomos. Na Alemanha, por vias independentes, Theodor Boveri chegou às mesmas conclusões que Sutton. E as revoluções biológicas que o trabalho de ambos precipitou veio a ser conhecida como teoria cromossômica da hereditariedade de Sutton-Boveri. De repente, os genes se tornaram algo muito real. Estavam nos cromossomos, que podiam ser vistos ao microscópio.